Olá pessoal, eu sou Marina, sou uma mulher branca, 1,61 m de altura, 92 quilos, tenho os cabelos ondulados, são castanhos. Eu estou vestindo uma blusa branca com detalhes terracota, uma bermuda jeans azul escuro. Na mão direita eu tenho 2 anéis prateados e eu uso um colar prata com formato de coração. É uma imensa satisfação estar gravando esse vídeo e eu tenho como objetivo contar a minha história como pessoa com deficiência. Bem, eu já nasci com deficiência visual por conta da amaurose congênita de Leber, que foi algo que foi diagnosticado desde os primeiros meses, né? Minha família percebeu que eu não tinha estímulos visuais. Então foi diagnosticado, foram feitos vários exames, minha mãe foi comigo para São Paulo, mas foi identificada a minha deficiência visual. Então eu tive que me adaptar ao novo mundo, à nova realidade. Como eu nunca enxerguei, para mim foi mais tranquilo. Mas pelo que algumas pessoas falam, quem enxerga e perde a visão demora mais a aceitar essa situação. Bem, muitas pessoas questionam se eu aceito ou não aceito. Aceito. Tem algumas coisas que se eu enxergasse talvez fizesse mais rápido? Sim. Talvez tivesse mais autonomia para algumas coisas? Sim. Mas, como diria minha mãe, sempre tem anjos para me ajudar. As pessoas sempre me ajudaram bastante. Algumas protegendo, outras me mostrando que eu tenho que ter autonomia, e eu fui moldando minhas próprias convicções. Quando eu era criança, eu sentia muita insegurança de algumas crianças brincarem comigo. Seja por despreparo, seja por medo de me machucar, seja por não serem orientadas a isso. Então, em alguns momentos, eu me sentia como se as crianças não estivessem nem aí pra mim, não brincassem comigo. Às vezes brincavam, mas nem todas as brincadeiras me incluíam. Então, eu passei muito tempo sentindo essa situação. Não me sentia triste, porque tinham adultos que brincavam comigo. Eu brincava mais com adultos quando eu era criança. Mas, depois de um tempo, na 3ª série, uma amiga que entrou no colégio resolveu fazer a diferença. Ela me levava para pular, para correr, para fazer várias coisas. Isso acabou que os professores gostaram disso e estimularam outras crianças a fazer. Mas eu senti essa diferença. Não é que as crianças me deixassem de lado, me desprezassem, mas apenas nem sempre me incluíam nas brincadeiras. Ou então botava para ser aquele personagem de porte menor, de atividade menor. Mas, assim a vida, não me sinto menor por isso, pelo contrário. Isso foi me engrandecendo e foi me motivando a falar e a fazer várias atividades. Eu estudei desde a infância até a 4ª série no Colégio Papa Letras, da 5ª série em diante no Colégio Contato. Foram 2 colégios, cada um à sua maneira procurou me auxiliar. Tiveram erros e acertos, tiveram coisas que poderiam ser diferentes, mas a gente tem que focar pra frente, a gente tem que fazer a diferença, a gente tem que focar no que foi, não no que não foi, no que poderia ser. Bem, eu sempre estudei, do colégio à faculdade, a pós-graduação, tudo, sempre gostei de usar minha máquina. Fui alfabetizada em Braille, tive uma pedagoga, até a 8ª série eu tive pedagoga. Então, assim, eu fui alfabetizada no Braille, gosto do Braille, embora alguns digam que o Braille é um tanto arcaico, mas eu sou muito a favor do Braille. Uso o Braille até hoje em dia eu uso menos, né, por conta da tecnologia do celular. Mas eu sou muito a favor de estar ali com o Braille, de ter coisas em Braille. Muita coisa eu aprendi com o Braille. E foi com ele que eu me formei, fiz meus cursos, fiz minhas coisas. Muitas pessoas questionavam, por que não um computador? Mas eu sempre pensei em ter as coisas ao alcance da minha mão. O computador é bom? É. Uso o computador? Uso. Porém, tem a questão de ter que estar com a tomada perto, porque nem sempre a bateria está boa. Às vezes pode dar uma travada maior. Às vezes pode abrir alguma janela que eu não consiga fechar. Então, assim, pra mim é mais viável usar o Braille. Eu gosto mais do Braille. Me favorece mais. Então, eu sempre estudei com o Braille, em todos os níveis. Fiz faculdade de Direito. Na época era FITS, atualmente é UNIMA. Então, eu me formei lá. Fui muito bem assessorada. A coordenadora de lá foi ótima, me ajudou bastante. Sempre procurava falar com os professores para adaptar os materiais. Sempre fiz um bom curso. Eu acho que foi algo que me favoreceu bastante, foi o curso de Direito. Eu estudei bastante, aprendi coisas. E lá eu tive que me moldar a coisas que eu não fazia.
eu tinha medo de fazer informática. Porque eu, quando era criança, até mexia no computador, usava o DOSBox. Hoje em dia eu uso DOSBox e NVDA. Mas quando eu era criança eu usava o DOSBox. Mas assim, às vezes surgiam coisas que eu não sabia fazer. Não sabia que mexia com alguns atalhos, não sabia sair de uma janela quando abria. Tinha coisas que eram visuais, eu não conseguia driblar. Então na faculdade eu senti a necessidade de fazer o curso de informática. Por quê? Porque eu iria precisar do computador para estágio, para algumas atividades. Eu conheço as teclas do computador? Conheço. Mas eu preciso ter mais propriedade para digitar. Eu preciso saber fazer as coisas mais rápido. Eu preciso mexer em outros programas, não só das teclas. Então as aulas de informática me ajudaram bastante a perder o medo. Porque a minha professora me ensinou a fechar programas, a fechar janelas que eu não conseguia, a mexer em várias coisas. Então, de 2014 para 2015, eu comecei a me empenhar mais na informática. Em 2015, eu comecei a mexer num chat para deficientes visuais. Isso fez muita diferença na minha vida, porque eu conheci vários deficientes visuais e eu comecei a aprender com várias pessoas, não só com meu professor de informática, que também é deficiente visual, mas com outras pessoas deficientes visuais. Aí eu comecei a também explorar outros caminhos, fazer outras atividades. Em 2017, eu comecei a mexer no iPhone, que é um celular com acessibilidade. Isso eu já tinha terminado a faculdade, já estava trabalhando, começando o trabalho. E isso me ajudou bastante também, porque o celular, hoje em dia, é a tecnologia mais usada pela sociedade. Então o fato de eu fazer coisas sozinha, de eu mexer no WhatsApp, de eu pagar contas, de eu pedir um Uber, isso tudo facilitou muito para mim. Então, algumas pessoas me perguntaram como foi a experiência profissional. Primeiramente, eu fiz um estágio voluntário no escritório do amigo do meu pai. E fui muito bem assessorada, eles entenderam as minhas limitações. Eles pediam para fazer algumas atividades, eu fazia no meu próprio computador. Meu próprio computador já tem os programas instalados, é um computador normal, um notebook normal. Só tem os programas instalados, assim como é o meu celular, o celular normal, um iPhone, mas que tem um recurso de tecnologia que é o VoiceOver. Então, eu apenas fazia as tarefas que eu conseguia fazer. E o que eu não conseguia, eles tentavam adaptar da melhor maneira. Mas depois eu saí de lá para fazer cursos de conciliação e mediação. Por coincidência, surgiu um processo seletivo para conciliadora. E eu fiz e passei. E também, alguns anos depois, fiz para mediadora e passei também. Foram 2 processos seletivos. Trabalhei com uma coisa que eu gosto muito, audiências. Foi muito proveitoso, foi muito legal. Porém, tem a questão da falta de acessibilidade do sistema. E a falta de acessibilidade atitudinal de algumas pessoas que não entendem que o sistema não é acessível e nem tudo eu consigo fazer. Então eu tive muita dificuldade com relação a isso, porque eu não tinha plena autonomia para fazer minhas audiências. Eu precisava sempre estar ali com alguém para estar me auxiliando, a mexer no sistema, a fazer as atas, essas coisas. Mas eu consegui, ou pelo menos tentei, dar o meu melhor no trabalho. Atualmente eu não estou trabalhando fixo, então eu tenho feito atividades. Tenho feito cursos de audiodescrição, sou consultora em audiodescrição. Eu elaboro materiais em braille, como tabelas, cardápios e outros materiais que me sejam demandados. Eu gosto de participar de palestras, de eventos. Então, no final do ano passado, surgiu a ideia de fazer esses vídeos no YouTube, com grande incentivo do meu pai, da minha mãe. Surgiu essa ideia e eu estou aqui para gravar coisas que fortaleçam a pessoa com deficiência, porque nós temos que lutar pelo nosso movimento, lutar pela acessibilidade. E algo que me fez conhecer pessoas com deficiência, inclusive meu atual namorado, foram as viagens do Vila Acessível, que eu comecei aí em 2022. O que é o Vila Acessível? É um grupo que faz viagens para pessoas com deficiência. Tem outros grupos também, mas esse é o grupo pelo qual eu já viajei várias vezes. E assim, isso me deu mais autonomia, porque eu conheci várias pessoas com deficiência, consegui conviver mais com essas pessoas, consegui entender que nem todo deficiente tem as mesmas necessidades, consegui pessoas mais rápidas que eu, pessoas mais devagar que eu, pessoas que conseguem fazer coisas que eu não consigo. Não me sinto maior nem menor. Eu sinto que cada um tem o seu jeito de aprender, cada um tem o seu jeito de fazer. Nem todo deficiente é igual. E atualmente eu tenho feito atividades mais em casa, né? Fiz alguns concursos também, estou esperando ser chamada, mas tenho feito mais atividades em casa. E eu estou aqui com este canal, que o objetivo dele é explicar sobre as peculiaridades das pessoas com deficiência.
é explicar também os nossos direitos como pessoa com deficiência, é trazer para a sociedade a importância da valorização das pessoas com deficiência, como pessoas, como profissionais, enfim, todas as áreas que elas possam agregar. Eu agradeço a todos que me assistiram e peço que, se gostaram do vídeo, curtam e se inscrevam no meu canal. Inclusão é a solução.